O ministro do Meio Ambiente e o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, expuseram suas divergências durante o programa Globo News Painel, apresentado por Renata Lopretti. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, logo no início do programa, disse que ele não acusou o INPE de inventar dados sobre o desmatamento. Primeiro, eu não tenho dito que os números estão manipulados. O que está manipulando é a forma de apresentar os números e o sensacionalismo criado em torno dessa forma. Os números disponibilizados pelo INPE revelaram que, em junho, o desmatamento cresceu 88% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ricardo Galvão, demitido por pressão do presidente Jair Bolsonaro, reagiu. Os números estão lá. Então, estão lá. E se o presidente Bolsonaro reclamou que nós não avisamos antes, essa é a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Eles têm os dados do IBAMA. Não cabe ao INPE divulgar nada, é simplesmente deixar disponível para o IBAMA. Então, essa acusação não está correta. Ricardo Galvão defendeu os dados e a metodologia do INPE. Qualquer dirigente de um país tem que entender, que quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade, nem militar, nem política, nem religiosa. O problema é quando a ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. E isso não existe para nós. Claro que existe. Claro que não. A própria sua fala mostrou isso. Não. O raciocínio, há um grau de aparelhamento dessas instituições. Não existe, ministro. Total. A sua postura com o presidente mostrou isso. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. Se o senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. Ministro, o senhor me escuta. Só uma observação. No começo do programa, o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato, mas deixa eu discutir pessoalmente porque ele veio e foi a razão, eu quero dizer claramente a razão que eu fui tão rígido com o presidente. Não, rígido não, desrespeitoso. Desrespeitoso, de jeito nenhum. Desrespeitoso foi o presidente da República com a ciência brasileira. Vamos colocar no tempo. O que ele falou? Ele falou: categoricamente, os dados do INPE são mentirosos. Não disse nada disso. Essa é a sua interpretação. Se ele disse que é mentiroso... que estão junto com o senhor nessa história toda de que o governo não respeita o cientista. Ricardo Salles disse que o governo pretende contratar uma empresa privada para levantar os dados sobre o desmatamento. O ex-diretor do INPE defendeu a ciência brasileira. Isso tem que ser feito com a participação da ciência brasileira aqui no país. Quem conhece isso é o INPE. Quem sabe fazer coisas? A Amazon, que é uma ONG, eu não tenho essa loucura contra a ONG, que existem ONGs que trabalham imensamente a favor do Brasil. A Mapa Biomas Alerta, várias universidades. Faz um consórcio, vamos organizar, vamos dar todo o apoio ao ministro e vamos desenvolver esse sistema mais avançado, mas usando a ciência brasileira. Pare com esse negócio de vender tudo para os americanos. Fala, ministro. Com todo respeito, professor, o nacionalismo do seu discurso é uma coisa indisfarçável. E isso, na minha opinião, é um dos grandes problemas pelos quais nós temos um sistema que não é up-to-date. Não é o melhor que nós temos. Porque é tanto ufanismo com coisa nacionalista que a gente, ao invés de ter o melhor, a gente tem o que tem só porque é brasileiro.